Meus caros, estamos chegando, vocês sabem, eu já andei falando aí em vídeos que parece que estamos chegando na reta final. Então, eu resolvi fazer um compilado. Eu já havia abordado esses assuntos, mas em vídeos assim que ficaram superficiais. Agora eu tentei assim lembrar ao máximo de tudo o que eu sabia e coloquei aqui nesse compilado, que é para ficar para a posteridade. É lógico que eu vou ter que ler. É melhor do que fazer num vídeo no improviso, porque se fizer um vídeo no improviso, você vai acabar esquecendo do que quer dizer e o vídeo vai ficar do tamanho de uma hora mais ou menos. Primeira coisa que devemos nos perguntar: por que um grupo de homens que perceberam que o sistema não é favorável para relacionamentos sérios conseguiu reunir desde sujeitos que se dizem conservadores, religiosos, até canais progressistas dos mais extremos? Como que foi acontecer essa quase que um meteoro? Como que foi acontecer isso, essa junção? Segunda pergunta: se somos fracassados, ressentidos, então, tecnicamente e racionalmente, não representaríamos problemas e não poderíamos ser alvos de ataques, não é mesmo? Mas nós somos. Então, alguma coisa tem de errado aí. E agora é que eu vou tentar desvendar esse mistério. Começando, começando pelos conservadores de Araque, conservadores 2.0. Por que a sua preocupação com nós e seus chiliques histéricos? Primeiro, porque eles próprios já estão domados pelo viés feminino. Eles próprios, em suas famílias, não seguem aquilo que seus pais mais antigos, seus avós, seguiam. Porque o vírus pós-moderno já os contaminou. Por isso que é um neoconservadorismo. Não é um conservadorismo raiz. É um conservadorismo que tenta se adaptar para sobreviver. Então nós vemos eles dizendo que entregam o dinheiro na mão da esposa, permitindo que suas companheiras tomem atitudes que um conservador raiz jamais permitiria, e muitas outras atitudes. É o conservadorismo século XXI, adaptado. Segundo, eles têm uma briga política contra a esquerda ou o progressismo. Na mente atrasada deles ainda há esperança de que tudo se reverta e então viveremos como nos panfletos das testemunhas de Jeová. Nessa briga, eles não podem dizer que a vaca foi para o brejo na área dos relacionamentos. Porque então eles estariam admitindo para a esquerda que eles perderam a briga.
Eles não podem fazer isso. É uma questão de ego. Só que, logicamente, não é só isso. Em se tratando de homens em altos cargos, falar que está aprovando uma lei para proteger as mulheres de bem, honestas, é completamente compreensível. Quem se oporia a proteger as mulheres, não é mesmo? Ninguém. Mas aí é que está o engodo, que eles não percebem. Isso ajuda também eles a se manter no poder. Apesar que eu acho meio complicado isso, porque tivemos aí um exemplo recente de um caminhão de privilégios aprovados para as mulheres e que não foi garantia de reeleição. Aí eu lembro sempre do Rodrigo Constantino, quando ele foi demitido lá daquele programa, porque ele falou algo lá sobre a filha dele, não me lembro bem o que é. E aí malharam ele e tal. Aí ele disse em um vídeo posterior que o que estraga tudo é uma pequena parcela de feministas barulhentas e militantes, porque o resto da mulherada é de boa. Eu não sei se isso é inocência ou se é um subterfúgio para ganhar apoio das nossas novas mulheres conservadoras que surgiram bastante, mas que na primeira oportunidade aí na sala do fórum rapam os seus ex. Não abdicam de nada. Terceiro, no pensamento deles, quanto mais homens não assumindo mulheres seriamente, não tendo filhos, seria menos homens engajados nessa briga perdida de tentar salvar o chapéu do afogado. A ressalva que trago é que eles não falam que as próprias mulheres não querem mais casar e ter filhos. Quer dizer, é medo. Então nós temos um auto-engano, nós temos medo, nós temos briga política e nós temos uma mistura também de tentar tirar algum proveito da situação. Agora passamos para a ala progressista. Por que a preocupação com nós? Eles não lutam pelos relacionamentos heterossexuais. Não lutam por ter mais filhos, por ter mais crianças. Qual seria o motivo dessa raiva mórbida? Chegam a espumar de raiva. Lembrando que muitos desse pessoal progressista que nos ataca são belos canceladores e projetos de ditadores. E muitos têm passados obscuros, inclusive em vídeos aqui na plataforma. Então vamos ao que eles pensam, do porquê do ataque. Primeiro, porque nós combatemos e desvendamos para todos aqueles que conseguimos alcançar, que existe sim uma máquina montada em prol das mulheres para uma utópica sociedade regida por elas. Utópica porque é tecnicamente inviável acontecer isso. Segundo, nós derrubamos as falácias feministas e femininas. Por que femininas e feministas? Porque nós temos as feministas militantes e as modernetes,
que são mulheres que não se dizem feministas, mas não abdicam de nenhum privilégio. Elas querem o melhor dos dois mundos, homens provedores e liberdade de solteira. Então elas ficam ali meio que na moita. As insanidades delas já não têm o impacto que tinham antes. Milhares de homens já estão sabendo das artimanhas porque elas mesmas se entregam. Basta ver a quantia de homens comentando em portais de notícias, coisa que em 2018 não acontecia. Vejam o caso de advogadas feministas ensinando a dar golpes nos maridos. Quer dizer, a prepotência de empoderamento turvou tanto o cérebro delas que elas não tomam nem mais o cuidado em disfarçar. Terceiro, alguém tem que carregar o fardo dos trabalhos que as mulheres não vão querer assumir, ou então servir como auxiliador e protetor nas tarefas que elas estão engajadas, mas que não conseguem realizar. Para isso se requer homens obedientes aos ditames femininos. Homens que não querem se submeter a ter um duplo fardo não são bem vistos. E somos nós. Nós não queremos um duplo fardo. Já que são tão poderosos e fazem tudo que um homem faz de salto alto, então por que nós vamos assumir um duplo fardo? Quarto, caso a carreira delas não deslanche, os homens ainda podem servir de estepe mais adiante, salvando-as de uma vida que foi de pelo menos uns 15 anos de aventuras e emoções a mil. E agora, finalizando, nós temos duas questões que ambos os lados não se dão conta. Ou acham que pode se contornar com o tempo. Primeira questão. As mulheres não vão descer do pedestal tão cedo e estão cada vez mais tóxicas e hipergâmicas, o que fatalmente vai desencadear mais homens despertos. Segunda questão. O sistema feminista não aprendeu com o passado. Tudo que descamba para um aparato cada vez mais cerceador e brutal sempre dá errado. Você não pode apertar um torniquete infinitamente, pois o membro que você quer salvar com o torniquete, se você não frouxar de vez em quando o torniquete para passar um pouco de sangue, ele vai acabar na gangrena. Se cada vez mais o aparato aprovar leis contra os homens, com o apoio dos conservas de Araque, no final será ruína. Nem mesmo o lado que está em ampla vantagem, no momento, vai poder se gabar que ganhou. Porque o que adianta dizer ganhei em cima dos escombros? Então esses são os motivos principais deles não quererem homens despertos. É claro que nós temos aí no meio dessa massa os isentões, os brincalhões, os incultos, aqueles que não estão nem aí. O que vai surgir futuramente? Eu penso que seres andrógenos, sem sexo definido, gerados de modo artificial,
pouquíssima população, um mundo bem como retratado naqueles filmes de ficção científica dos anos 80, aquele negócio dark, bem distópico. É lógico, senhores, que em algumas sociedades isso acontecerá antes, em outras acontecerá depois. Há lugares, por exemplo, como a África subsaariana, que ainda há um grande número de nascimentos de crianças. Mas, em compensação, há lugares que já estão em processo de extinção. Há países. E é claro que a tecnologia vai vir para sanar esses problemas. Então, será uma sociedade bem maluca. Uma pena que nós não estaremos, eu pelo menos não estarei aqui para ver isso. Agora, eu só não entendo as empresas lacradoras. Até me entendo o caso dos superbilionários. Porque quando você chega a um patamar de ser um superbilionário, você já não se importa com dinheiro. Você já começa a pensar em utopias, em mudar o mundo. Você tem tanto dinheiro que 1 bilhão, 5 bilhões a menos ou a mais não faz diferença. Agora, as empresas que não são de bilionários e que estão lacrando, eu não consigo entender uma coisa. Eles vão vender seus produtos para quem no futuro? Realmente é uma pergunta que alguém aí que é dono de empresa média, que não seja uma empresa, um super conglomerado, precisa responder. Vocês vão vender para quem seus produtos? Realmente não dá para entender isso. Então, pessoal, era esse o vídeo do compilado que eu fiz do porquê de tantos ataques de ambos os lados. Percebam que eles não têm a mesma motivação. As motivações são diferentes. Então, quando eles vêm com esse negócio de ressentido e recalcado, na verdade, eles estão mentindo na cara dura. Eles estão preocupadíssimos. Estão tremendo a perninha. Porque sabem que isso é imparável. Não pode mais ser detido. Até mais, pessoal.